Bom dia, todos os colegas do Ateliê de Pesquisa. Hoje, nessa manhã, nós temos um convidado, pelo qual nós agradecemos muito a participação dele, que se dispôs a falar um pouco dos seus trabalhos. É o professor Dr. Marcelo de Carvalho Borba, que tem desenvolvido excelentes trabalhos, alguns livros falando sobre seres humanos com mídias também, no campo do ensino da matemática. O professor Marcelo Borba é licenciado em matemática, mestre em educação matemática, doutor nessa mesma área e pós-doc também. E tem desenvolvido várias pesquisas sobre mídias e educação matemática e tem desenvolvido também na área da EAD online, modelagem, tecnologias digitais, vídeos e metodologia de pesquisa qualitativa. Então, essa é apenas uma síntese, nós agradecemos imensamente, assim, o senhor ter aceitado esse convite, e nós esperamos que a gente possa aprender um pouco sobre essa questão que o senhor tem colocado, principalmente nos artigos também de 2020, que é sobre esses seres humanos com mídias e mídias com seres humanos. Bem-vindo, professor Borba. Prezada Alexandra, prezada colegas do ateliê, muito obrigado pelo convite. É uma honra e é um prazer estar interagindo com colegas de um programa tão importante, né, de um projeto tão importante, e eu que tenho valorizado bastante a pós-graduação na região norte, então, mais ainda, tenho certeza que tem colegas do norte aí, de outras regiões também, mas está um prazer falar sobre isso. E a Alexandra enviou e-mail já sobre a questão de seres humanos com mídia, sobre uma certa paixão que ela estava sobre o conceito e também entendimentos que ela está buscando e tudo mais. E eu diria que a questão central é que, na área da epistemologia, da teoria do conhecimento, se pensa normalmente como um sujeito, não é? Se pensa numa pessoa individual. Às vezes, a imagem de Jesus Cristo, eu brinco, algo. Algumas teorias colocaram isso no aspecto social. Então, dizendo, não, nós aprendemos em grupo. Eu com o Alexandre, aqui no momento, aprendemos, sempre existe um outro, a gente sempre fala para alguém. Então, eu vou tendo várias epistemologias dialógicas e também chamadas sociais. Alexandre, eu acho que se você desligar o seu áudio agora, vai ficar melhor, senão você vai ficar gravando um ecozinho. Assim vai melhorar bem a gravação para quem ouvir depois, entendeu? De toda maneira, então, um exemplo que acaba de acontecer, como eu trabalho muito com essa mídia eu já tenho até um conhecimento das suas possibilidades. Eu estou aqui no Amazonas, a Alexandra está aqui em São Paulo, né? Eu sou carioca, mas moro no interior de São Paulo há muito tempo, a gente está dessa maneira virtual se encontrando. Por outro lado, né, eu já estive também na sala de aula dela uma vez, e foi aí que ela, inclusive, prestou mais atenção sobre essa noção. Por outro lado, a gente tem, nessas epistemologias, os artefatos, e, em particular, o que Pierre Levy chamou das tecnologias da inteligência, vista como algo externo ao ser humano. Então, até consideram, tem várias teorias que consideram artefatos, mas parece que os agentes, a questão do conhecimento é dada simplesmente, não é simplesmente, porque eu já estou aqui tomando um partido muito forte sobre isso, mas apenas pelos seres humanos. E a noção de seres humanos com mídias, ela tenta dizer que há um coletivo que produz conhecimento, que é um coletivo formado por humanos e por não humanos. E eu volto a dizer que, em particular aqui, nós estamos gerando conhecimento nessa interação, através das perguntas que a Alexandra faz e vai fazer. Eu estou também conhecendo e desenvolvendo esta noção. Por outro lado, ela também está se apropriando disso e levando para outros momentos. Ela não trabalha, em geral, com matemática e vai em outros campos, então isso também vai moldando esse construto teórico, como eu gosto de chamá-lo, mas, então,
ela vai levando isso dessa maneira, mas ele também é permeado por essas mídias. Ele é permeado por essa maneira que a gente está falando, ele é permeado por artigos que ela leu, pelo livro. Esse aqui é o número 1 aqui, de 2005, que sintetizou isso daqui e tem sido desenvolvido, publicado na Springer. Depois, talvez na edição, ela possa pôr esses links aqui e outros links do que eu vou falar, ou esse título aqui, mas senão fica uma foto bem boa aqui, assim, agora, já no momento, né? E os interessados mandem e-mail para mim, ela põe meu e-mail aí também, para quem quiser se comunicar, ou se quiser se comunicar, se comunique por ela. Em síntese, a noção de seres humanos com mídia visa enfatizar o fato de que a gente constrói o conhecimento de forma coletiva. Em tempos de pandemia, eu acho que esse conceito está sendo agora até mais estendido, e eu tenho usado ele muito com uma parte, digamos assim, com um enfoque sociopolítico bastante forte, de mostrar que, além do computador, da internet, que são responsáveis ou não pela comunicação que, por exemplo, a professora Alexandra tem com seus alunos que estão numa cidade, num local ribeirinho, com internet ruim ou algo do tipo, e outros que têm melhor. Mas também os lares passaram a fazer parte desse coletivo de maneira muito intensa. Ou seja, as coisas, elas têm um poder de ação. Não é? Eu estou aqui nessa casa, olha, transformei minha mesa de jantar numa biblioteca, meio bagunçada, deixa para lá, entendeu? Tem um vinhozinho também, tem tudo, tem uma sala para lá, você entende, não é? Daqui a pouco eu vou tomar um vinho mais tarde ou tal, mas, enfim, veja aqui, nem todo mundo tem essa casa. Volta e meia, as pessoas têm todo esse espaço que eu mostrei aqui para 6 pessoas, você entende? E não tem esse espaço para poder desenvolver seus estudos, não tem uma estante tão bacana quanto essa da Alexandra que a gente está vendo aqui ou tal. Tá? Então, nota, esses atores não humanos, essas coisas, passam a fazer parte do nosso conhecimento gerado. No caso aqui, não sobre matemática, sobre epistemologia, que é o tema dessa entrevista. Então, seres humanos com mídias, e agora a câmera saiu um pouco, mas vamos ver aqui para não ficar cortando meu pescoço, a gente tem esta noção de que o conhecimento é construído por seres humanos e por mídias. É com você agora, minha cara colega Alexandra, imitando o jornal da... Então, professor, obrigada assim, já por dar esse olhar, né, até mesmo para nós que estamos nos apropriando desses termos, né, desse construto que o senhor fala, também desse olhar dos seres humanos com mídias e mídias com seres humanos, assim, que o primeiro olhar, a primeira leitura realmente deixou assim, me deixou inquieta, né, e como eu acabei passando e-mail e tentando me comunicar, para tentar entender um pouco mais. Eu acredito que isso também vai chegar um pouco os colegas que estão nos assistindo agora. E aí, a outra pergunta é que, diante dessas leituras, né, do que trata, também não só no campo da matemática, mas da epistemologia, esse olhar dos seres humanos com mídia, dos atores não humanos que o senhor traz, né, nas suas pesquisas e orientações, nós podemos observar análises dentro da teoria da atividade. Em particular, na vertente que se baseia nas ideias de Engstrom e também que se alicerçam nas discussões sobre compreensão da natureza coletiva da atividade humana e também do construto, que o senhor acabou até de falar, desse construto, seres humanos com mídias, abordado tanto pelo senhor quanto pela professora Villarreal, ao enfatizarem as mídias na produção de conhecimento. Diante do exposto, o senhor poderia falar o porquê do embasamento na teoria da atividade e explicar um pouquinho para nós, dentro das construções dessas pesquisas, sobre o construto seres humanos com mídias? Claro que sim, uma ótima ideia.
eu tenho que dizer que a noção de seres humanos com mídias, ela nasce de uma parte da teoria da atividade e é retomada agora há 4, 5 anos, em particular com a professora Deise Soto, sua professora naquele dia também, com a terceira geração da teoria da atividade, e a gente crê que está indo em torno da uma quarta geração. O Tikhomirov foi uma das influências nessa ideia de a gente pensar de que a informática, e boa parte desse pensamento foi feito com a informática. E aí a gente passou depois para a oralidade. A minha dissertação de mestrado foi em etnomatemática com crianças de uma favela na região de Campinas, e mostrando como que aquela matemática poderia ser freirianamente incorporada dentro de um currículo. E eu estava pensando em oralidade e fui fazer o meu doutorado nos Estados Unidos e comecei a ver todo mundo utilizando o computador. Eu era contra a utilização de computadores no ensino da matemática num determinado momento e vi aquilo e falei, poxa, não, mas olha, tem coisas interessantes. Passei a ver coisas muito interessantes acontecendo e passei depois a relacionar isso tudo. Tanto é que boa parte dos meus escritos fala de oralidade, escrita e a informática como sendo essa mídia meio plástica que agora permite que o meu gesto apareça aqui para você, junto com a minha imagem, e, ao mesmo tempo, eu posso pôr um GIF aqui, uma animação, poderia estar com o meu PowerPoint aqui e mostrar um vídeo para você e tal. Ou seja, ela permite uma plasticidade, uma combinação de modos que não cabe no livro, entendeu? Não cabe, às vezes, na própria conversa que a gente esteja fazendo aqui, a não ser gestos ou etc., mas ela não cabe plenamente e não permite, por exemplo, a gravação, como você vai fazer aqui, e olhar depois, editar o vídeo e por aí vai. Então, o Tikhomirov, que foi aluno do Vygotsky, entendeu? Mas o Vygotsky não pensou sobre informática dessa maneira, e o Tikhomirov pensou. E o Tikhomirov foi e falou, viu que a mídia informática, e olha que ele está pensando no computador de 1960, não é esse computador poderoso que a gente tem hoje aqui, mas de que ele significava uma extensão da memória qualitativamente diferente daquela que faz a escrita ou a oralidade. E eu juntei isso com as ideias do Pierre Levy e mostrei exemplos em matemática e com as ideias, algumas oriundas da fenomenologia também, algumas do Bruno Latour, que é um autor que talvez eu chego depois aqui com ele, que falou muito sobre vírus, um tema importante nesse momento, e o poder de ação dos vírus, algo sobre o qual eu tenho escrito ultimamente agora também. Mas, fundamentalmente, Alexandre, a gente está tendo a noção de que os computadores, e aí você coloca o que você quiser, o seu próprio Laro, etc., ele reorganiza o meu pensamento. Ele não é apenas um suplemento, algo à parte. Você entende? Ou seja, ele como que se entranha. Eu gosto de usar muito a metáfora, e eu acho que a gente falando do celular, as pessoas acreditam, mas olha a Frida aí, entendeu? Com a gente. Mas, assim, de qualquer jeito, a gente pode ter, nesse momento, o celular ele está fora do meu corpo, mas ele está dentro de mim. Ele passa na minha cognição. A minha fronteira está fora da fronteira biológica, que é a pele, não é? A entrada da boca, né? A pele, etc. Agora, ele não tem, você entende? Ele, por outro lado, na fronteira cognitiva, não, ele perpassa. Essa que é a ideia da reorganização. Eu penso que eu vou te mandar um WhatsApp, eu penso que eu vou assistir depois algo daqui, até telefonar, né? Que era a função original dele. Então, essa que é a ideia de reorganização muito poderosa e que eu fui desenvolvendo junto com vários colegas, junto com a professora Deise Soto. E na teoria da atividade, para quem conhece, o Engstrom amplia nessa terceira geração, a segunda, o grande nome seria o Davidov, mas o terceiro seria, quer dizer, o Leontiev, desculpa, e seria o Engstrom, essa escola de Helsinki, na Finlândia, onde eles ampliam um triângulo original que colocava sujeito, artefato e objeto, e eles põem mais outros triângulos, dizendo que tem comunidade. Então, por exemplo, se eu estivesse gravando esse vídeo aqui apenas para a Alexandra, eu ia estar pensando do modo, mas ela já me avisou de que ele vai estar no YouTube. Então, eu estou também me comunicando com essa audiência que eu não sei quem é. Você entende? Então, até quando ela me sugeriu ordem de perguntas, eu fui e recoloquei para ela. Isso é parte do que a gente consegue fazer com essas mídias e também pensando na comunidade. Então, o Engstrom coloca a importância de comunidade, a importância de regras,
Se eu tivesse aqui com 30 pessoas, era normal as pessoas estarem escrevendo no chat. Com nós dois aqui agora, se a Alexandra se virar e começar a responder o WhatsApp, eu vou achar uma coisa rude, entendeu? Não é? Enquanto que a gente sabe que na sala de aula isso não é mais tão rude, isso não está se tornando tão rude ou tal. Ou seja, tem regras, tem a comunidade, tudo isso influenciando. E eu diria, e no meu trabalho com Deise Soto e vários artigos aí em português, a gente coloca como que a internet, às vezes, ela não pode ser vista apenas como um artefato. Se eu estou falando de seres humanos com mídias, então ela também é sujeito. Então, às vezes, ela está nesse vértice do triângulo e depois está naquele outro. Né? Quem não tiver vai ter que olhar o artigo Soto e Borba, algum deles, para ver esse triângulo. Entendeu? Fica aí o convite para chegar a vocês. E, ao mesmo tempo, a internet, pelo YouTube, ela é também comunidade. Então, isso que a gente está fazendo, um tipo de triângulo que é interativo. E com uma outra, com a aluna de doutorado, a Deise foi minha aluna de doutorado, eu acho que seria muito... ela conseguiu depois, eu tive a ideia e mandei um WhatsApp para a Juliana, e ela mandou, posso mandar isso depois para você, fez um pequeno vídeo com um GIF, e um GIF que realmente representa isso, que a internet está saindo do artefato, indo para cá, indo para tal. Você me pede isso, põe aqui na edição, e as pessoas vão ver o triângulo pulando depois e vão entender melhor o que está sendo feito, entendeu? Então, essa que é a ideia. Então, a teoria da atividade, e eu, como brasileiro, entendeu? Mas não essas pessoas que se dizem brasileiros e ficam defendendo Miami e são contra o país e tudo mais, ficam aí dizendo que é só uma gripezinha. O pessoal de Manaus sabe que não é e a ciência sabe que não é, você entende? Agora, a gente tem que ter, quem gosta do Brasil, fala assim, eu não vou ficar seguindo teoria só dos outros também, não, eu vou estar construindo teoria em conjunto, quem sabe um dia com a Alexandra ou com outros colegas, né, que a gente esteja tendo essa interação virtual, ou quando a situação melhorar, venham fazer um estágio aqui em Rio Claro, entendeu? E para a gente discutir mais seres humanos com mídias. Mas está boa essa resposta, professor Alexandre? Maravilhosa, professor. Tanto que não só o vídeo, eu já fui até fazendo algumas anotações importantes para o meu trabalho também. E a próxima pergunta é: sabemos a importância do problema de pesquisa para delinear todo o percurso metodológico, questão da abordagem, técnicas e tudo mais. Como o senhor é uma referência contemporânea, né, para pesquisas com tecnologias, esse com é realmente com hífen mesmo, o senhor poderia falar sobre quais os percursos metodológicos escolhidos e por que dessas escolhas nas últimas pesquisas? Eu acredito que o senhor já até falou um pouco, mas só para, eu acho que, salientar um pouquinho mais. Uhum. A pesquisa em educação, na década de 60 e 70 do século passado, ela tinha uma tradição muito de tentar imitar as ciências, as pesquisas da agrária, baseado em métodos quantitativos, de uma mensuração com grupo controle. Pega um grupo que não usa informática, outro grupo que usa informática e compara os resultados e chegam a uma conclusão, em geral, positiva, de que o uso da informática é bom de acordo com a hipótese que eu tinha, etc., e tudo mais. Esse tipo de pesquisa foi sendo substituído bastante por uma pesquisa que se chama qualitativa, e hoje em dia, mesmo que a moda seja o mixed methods, ou os métodos combinados, ou tudo, eu defendo muito a questão da primazia da pesquisa qualitativa que visa uma compreensão profunda de um dado fenômeno. Então, no caso, as minhas pesquisas que eu tenho orientado, desenvolvido em conjunto com doutorandos, mestrando, pós-docs, aqui tem praticamente um pós-doc por ano aqui no nosso grupo, ou dois, a gente tenta muito estar olhando, bom, então qual é o papel dessa dada mídia? No meu projeto atual, que a gente está trabalhando com o Festival de Vídeos e Educação Matemática, convido vocês a verem o link aí que a Alexandra pôs embaixo aí agora, tá? Do Festival de Vídeos Digitais e Educação Matemática, a gente está tentando ver, por exemplo, que artefatos muitas vezes são utilizados junto com humanos para gerar aquele vídeo e como que dialeticamente aquele vídeo se torna, muitas vezes, para a professora Alexandra na sua sala de aula, para um outro professor, um
componente desse novo coletivo, ou seja, ele é ao mesmo tempo gerado e passa a ser, na aula da Alexandra, um novo componente. Eu diria que freirianamente é muito interessante, porque a gente está passando a ter alunos da educação básica, alunos da licenciados em matemática, por exemplo, ajudando também a gerar conteúdo de sala de aula, ou seja, currículo, né? Então, o livro didático agora não está só na mão dos autores fazendo isso, etc. Então, isso é uma possibilidade que antes era muito difícil pedir para um aluno escrever um livro. Não, o Frenet já fez, é verdade. Entendeu? Então, o Frenet fazia há muito tempo, mas era muito difícil, às vezes, compartilhar aquele livro com tanta gente. E agora tem vídeos do Festival de Vídeos que já tiveram, sei lá, 1.000 acessos, 2.000 acessos. É claro que não é rock and roll, não é, né? Aí a música não é, Carimbó é no Pará, mas eu não sei, é no Amazonas, né, o que seria, mas eu ainda vou aí para ver o Caprichoso contra o outro lá, você entende? Eu ainda vou ver o Carnaval do Boi ainda também, entendeu? Mas, de qualquer vez, o Caprichoso esqueci, depois a Alexandra me lembra. Isso, mas, enfim, de qualquer jeito, todo mundo do Amazonas sabe, mas, de qualquer jeito, voltando aqui para essa questão, falar em carnaval, não vai ter carnaval esse ano, até me perdi aqui, mas está vendo? Mas é um bate-papo aqui, é bom a gente estar tendo essas pausas também. Mas o tema mesmo era metodologia, sim. Então, a gente vai estar pensando bastante em estar desenvolvendo pesquisas que tentem mostrar este papel do vídeo, da internet, do celular, tem vários fazendo com celular nesse momento. E, obviamente, como são feitas nas pesquisas, também mostrando que o Marcelo é diferente da Alexandra, e tem humanos, ele fez uma questão com isso, e eles estão, às vezes, moldados por outras condições, etc, etc, etc. Então, eu acho que essa é a questão central do ponto de vista de você ter uma metodologia de pesquisa que seja coerente, você entende, com a sua perspectiva. Tá? E eu aqui estou colocando o capítulo 9 desse livro que eu já mostrei aqui, ele é exatamente sobre, está em inglês, esse aqui eu já aviso para vocês, mas, de qualquer jeito, ele tem eu coloco a metodologia como sendo a interface da minha visão de conhecimento e de procedimentos de pesquisa. Então, os procedimentos sendo as entrevistas, supondo que o objeto seja conhecer uma turma de pós-graduação da EduNorte, você entende, no Amazonas, e eu estou aqui entrevistando a Alexandra, fosse ao contrário, e eu depois vou analisar isso, não é, desse ponto de vista e tudo mais, e eu vou estar tentando indicar dentro, porque eu vou fazer perguntas para ver como que a Alexandra, enquanto professora ou enquanto pesquisadora, dependendo desse tópico da minha pesquisa fictícia que eu acabei de inventar nesse momento, para como que as tecnologias digitais, ou como que os lares, por exemplo, que é uma que eu estou querendo ver, estão influenciando a forma como as pessoas participam na internet, não é? Participam, desculpa, do conhecer. Essa entrevista, por exemplo, ia ser realizada ontem, mas ontem caiu a internet da Alexandra. Bom, vocês estão vendo? Isso deu para a gente fazer, mas uma aula não dá para fazer. Aí o aluno que não tiver perdeu aquela aula. Então, como é que você lida com isso? E são várias questões que não estão no controle da Alexandra, nem no meu, né? E poderia não ter essa possibilidade, mas ainda bem que teve e estamos aqui. Espero que você tenha gostado dessa também, Alexandra. Tá? Muito legal, professor. E isso que o senhor coloca, eu até acrescento, porque eu vejo assim, né, a questão do currículo, né? Entra também na questão do currículo, que a gente poderia até falar, porque no presencial, dependendo da localidade, se há uma chuva torrencial, não vai ter aula, né? Então, são algumas das dificuldades que nós estamos encontrando com as tecnologias digitais na educação, mas que, se a gente for ter um outro olhar, já acontecia na presencial, mas com uma outra roupagem, né? E isso é interessante, essa sua fala. Poxa, Alexandra, e antes de você ir para a próxima pergunta, então, eu queria dizer que boa parte da minha pesquisa em informática e em educação online
me ajudou a compreender mais a oralidade, a escrita e a sala de aula presencial. Então, exatamente esse caminho que você acabou de trilhar aqui agora fazendo. Então, eu tenho dito isso em palestras e escrito, não é? A maneira como a gente passou a entender, por exemplo, ou a questionar. Ontem mesmo eu tive uma reunião com um colega da África do Sul, planejando o nosso próximo artigo, e a gente falou exatamente sobre isso, como que a educação online, etc., está nos ajudando a ver, bom, então o que a gente quer realmente como interação na sala de aula presencial? E eu acho que todos os alunos, em todos os níveis, devem se questionar sobre isso também. Afinal de contas, se você está cansado da aula online, o que você quer no presencial? Você não está sempre olhando o WhatsApp? Bom, então, isso também é uma reflexão para a gente estar ajudando a crescer nesse coletivo, né, com mídias novas que são fascinantes, né, que nos atraem, que nos fascinam, não é? E muitas vezes nos dominam, não é? Como o celular ou o WhatsApp ou coisas do tipo. Né?